Muito bem, voltamos então ao nosso último bloco aqui da reta final do registro de imóveis. Ainda com relação ao tema de incorporações, né, depois de falar do artigo 237-A, falar do patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação que, como eu já adiantei aos senhores, não é? Foi idealizado para conferir maior segurança àqueles adquirentes dessas futuras unidades autônomas, né? Ele foi instituído por uma medida provisória, que depois foi convertida na Lei 10.931, que alterou a Lei das Incorporações, a Lei 4.591. Tá? Basicamente, não é, o patrimônio de afetação ele foi criado por quê? Porque houve durante um período, né, quebras de incorporadoras assim, de alcance nacional e que geraram vários prejuízos aí aos adquirentes dessas futuras unidades autônomas, tá? Que se viram aí de uma hora para outra, depois de pago uma parcela substancial dos seus imóveis, não é, dos seus futuros imóveis, eles se depararam com a quebra da incorporadora. Tá? O patrimônio de afetação ele foi justamente idealizado para quê? Para separar o patrimônio dessa incorporação do patrimônio da incorporadora, evitando que eventual quebra da incorporadora influenciasse na continuidade do empreendimento, tá? E na saúde financeira do empreendimento. Tem a definição aí de patrimônio de afetação, que pode ser definido, não é? Como está aí no slide, um regime pelo qual o terreno e as seções e os objetos da incorporação, os demais bens a ela vinculados, mantêm-se apartados, mantêm-se separados do patrimônio do incorporador. Tá? Essa que é a ideia. Uma crítica que a doutrina faz, não é, ao regime do patrimônio de afetação é que o patrimônio de afetação ele não é obrigatório. Tá? Ora, se é um instituto que visa proteger o adquirente, não é, nada impediria que ele fosse um instituto obrigatório nas incorporações. Mas esse não foi o caminho escolhido pelo legislador. Tá? Então ele tornou o patrimônio de afetação uma faculdade, e ele ingressa na matrícula imobiliária por meio do assento averbação. É feita uma averbação simples, não é? Da adoção do regime de patrimônio de afetação. Tá? E quais as consequências, não é? Quais as consequências dessa averbação? O imóvel, portanto, ele fica sobre o qual será realizado esse empreendimento, ele fica destinado tão somente à execução desse empreendimento. Tá? Ele não poderá vir a ser eventualmente executado por alguma dívida da incorporadora perante algum credor. Tá? Esse patrimônio ele vai responder apenas pelas dívidas geradas no próprio empreendimento. Tá? Então, dívidas estranhas ao empreendimento, elas não afetarão esse empreendimento em razão da instituição desse patrimônio de afetação, patrimônio afetado, não é? A uma determinada destinação, que é a construção desse empreendimento. Ele não é atingido nem sequer pela falência. Então, esse bem ele é separado do patrimônio incorporador e numa eventual arrecadação de bens, tá? Num processo falencial, esse bem ele não será arrecadado. Em função da quê? Da instituição do patrimônio de afetação. Tudo bem até aqui? Esse requerimento ele poderá ser realizado a qualquer momento, não existe um momento próprio, tá? Pode ser no início, pode ser no meio do empreendimento, tá? Com uma ressalva, não é que se ele já houver realizado a negociação de futuras unidades autônomas, deve haver a expressa anuência, né, desses titulares
que adquiriram essas futuras unidades autônomas, tá? O incorporador ele possui algumas obrigações nesse regime, né? Ele deve promover a administração desse patrimônio de forma idônea, deve preservar esse patrimônio, mantendo apartados os seus bens e direitos. A comissão de representantes, não é, dos adquirentes dessas futuras unidades autônomas deve ter acesso a demonstrativos referentes aos recursos vinculados a esse empreendimento, tá? Os recursos eventuais de pagamentos feito pelos esses adquirentes, né, de futuras unidades autônomas devem ser depositados pelo incorporador em uma conta especial vinculada a esse empreendimento, tá? Ele deve manter uma escrituração contábil, deve franquear o livre acesso a essa comissão de representantes dos adquirentes, né? E além de opcional, a instituição do patrimônio de afetação, ela é irretratável, tá? Ou seja, depois de instituído, o incorporador ele não pode simplesmente, eu desisti aqui do patrimônio de afetação. Não. A lei garante a facultatividade, mas uma vez realizada, não é essa opção, ela é irretratável, tá? Eventual descumprimento das obrigações, né, conforme o regime do patrimônio de afetação, ela permite que essa comissão de representantes assuma a administração do empreendimento, tá? Uma pergunta assim recorrente, não é, em concursos públicos, principalmente em provas orais, não é? Eu mesmo, em mais de uma oportunidade, fui perguntado sobre as formas de extinção do patrimônio de afetação, tá? A gente costuma se lembrar sempre, não é, da averbação da construção, não é, com a instituição de condomínio e conclusão da obra, mas essa é apenas uma das formas de extinção do patrimônio de afetação. Devem ser lembradas também as outras duas formas previstas em lei, tá? Ou seja, o incorporador, ele pode desistir da incorporação e, desistindo da incorporação, desistindo do próprio patrimônio de afetação por meio da revogação, tá? Obviamente, se já houve alienação de frações ideais, dentro daquele prazo de carência, ele deverá devolver as quantias aos adquirentes, não é? E essa forma de extinção, por meio da desistência da incorporação, é denominada pela lei de revogação. Então, a revogação do patrimônio de afetação é uma outra forma. E também nesse caso, não é, em que a comissão dos representantes dos adquirentes das futuras unidades autônomas assumem esse empreendimento, eles convocam uma Assembleia Geral e, ao invés de tocar o empreendimento, eles decidem simplesmente liquidar o patrimônio de afetação. É uma outra forma de extinção do patrimônio de afetação, tá? Tudo bem? Não vão esquecer essas três formas de extinção do patrimônio de afetação? Então é isso. E o patrimônio de afetação também possui uma vantagem tributária, tá? Que é submeter esse empreendimento a um regime especial de tributação, um regime mais simples, não é? Em que os impostos, na realidade, o imposto de renda, o PIS, o COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido, eles são reunidos. Esse patrimônio de afetação, ele recebe uma tributação única de 7%, tá?